Olá, meus alunos. Vamos para a aula 3 de Tecnologia Educacional, segundo e terceiro anos do ensino médio. Vamos começar com um resumo das 3 primeiras aulas, as dúvidas que apareceram. Aqui na aula 1, nós fizemos a contextualização daquele projeto que a gente fez no laboratório de robótica, né? E enfim, tem a explicação toda e a dúvida de vocês surgiu justamente no final em relação ao trabalho. O trabalho ele era relativamente simples, mas uma das questões, inclusive, é típica de Enem, né? Eu pedi para vocês duas coisas aqui. Descrever a abordagem STEAM usada no desafio. STEAM, embaixo tem os dois links, né? Vocês lembram? STEAM, a sigla STEAM, S de Science, Ciências, T de Tecnologia, E de Engenharia, A de Artes e M de Matemática, né? Então vocês deveriam aqui, naquele desafio que foi proposto para vocês, cada uma dessas habilidades, o que foi usado no desafio. Vou dar um exemplo prático aqui de artes, por exemplo. Artes aqui vocês poderiam associar na modelagem dos carros. Vocês tinham liberdade total de construir os veículos como vocês quisessem, né? Os robôs podiam ser feitos de qualquer forma. E aí vocês poderiam exemplificar aqui usando isso, né? Como que foi a contextualização? Por que vocês resolveram fazer o veículo de uma maneira ou de outra, né? A matemática e engenharia aqui vocês poderiam incluir a questão de física, né? Que já está ligada justamente a segunda pergunta daqui, né? Que era quais os conceitos de física foram usados no desafio, que forças foram fundamentais aos projetos vencedores. Então vocês lembram por que os carros que venceram? O que foi fundamental para eles, né? Então aqui vocês deveriam falar, por exemplo, de atrito, foi usado ou não, gravidade. O que fez, por exemplo, o carro vencedor do projeto da tarde vencer? Ele não usou o motor, usou o vento, né? Os alunos sopraram. Então a segunda pergunta é isso, é nessa linha que vocês têm que fazer, tá? Na segunda aula, a gente já começou com a questão da programação em blocos, que vocês viram conosco em sala de aula, só os tutoriais de programação em bloco, bem tranquilo, aqueles tutoriais da Lego, do Edu. Eu passei o vídeo da PDZ e passei o Scratch. E aqui o desafio já foi um desafio um pouco mais complexo, né? Que é um desafio ligado ao Scratch em si. Eu pedi para vocês fazerem um registro no site do Scratch e criarem um jogo. Qualquer tipo de jogo. Tá? O desafio é esse. Ampliei inclusive o prazo de envio. Eu vou deixar uma semana a mais para vocês me enviarem esse desafio. E aí, como eu vi que vocês tiveram dificuldade, na aula de hoje, né, que vocês tiveram, na aula 3, eu coloquei um passo a passo para o Scratch. Está bem didático aqui. Vocês vão achar no Moodle nosso. Tá? Item a item, eu peguei o modelinho básico lá com aquela animação do gato que tem no site principal do Scratch, como que vocês têm que fazer tudo. Então, leiam esse tutorial passo a passo, quem teve dificuldade, e a partir daí vocês vão conseguir certamente desenvolver a aula e fazer o jogo, tá bom? Ele está até no final. E agora vamos entrar no site. O site do Scratch é esse, né? scratch.mit, né? .edu. Aqui já está o meu login. Quando vocês entrarem pela primeira vez, vai aparecer a opção de criar uma conta, de se associar, é uma conta gratuita, vocês podem criar. A vantagem de criar é que vocês depois podem salvar os projetos, né? Então, depois da conta criada, vamos começar aqui por criar, tá? Cliquem aqui. Ele vai abrir o teu primeiro projeto, naquela tela padrão. Aqui vocês têm os comandos gerais. Importante, tá? Aqui nessa tela, se ele não estiver em português, cliquem aqui e configurem para português, achem o português brasileiro, aqui ó, português brasileiro, cliquem aqui, ele já vai traduzir automaticamente o Scratch para o idioma de vocês, tá? E aqui é a programação em blocos mesmo, vocês arrastam e soltam, como vocês devem fazer. Aqui tem que sempre encaixar um com o outro. Vamos começar pelos tutoriais. Comece por aqui, tá? Então vocês têm tutoriais de 5 tutoriais, tem um geralzão, tem um só de animações, um só de arte, um só de música, um só de jogos, um só de histórias. Vamos no dos jogos, que foi a atividade que eu propus para vocês. Então vocês começam aprendendo a fazer um jogo de perseguição, de clicar, adicionar um ator, cenário, gravar um som, animar um ator, usar setas do teclado e adicionar efeitos. Eu peço que vocês acessem todos os tutoriais, eles são simples e curtos, né? Vamos fazer, por exemplo, esse primeiro aqui do jogo de perseguição. Aparece o tutorial aqui, é só vocês clicarem, vai começar o videozinho ensinando a vocês o que devem fazer, e aí vocês já podem ir testando, arrastando e soltando. Tá? O Scratch é isso, gente. O Scratch ele funciona na tentativa e erro mesmo. Né?
E aí, com os tutoriais, eu acredito que vocês vão conseguir fazer o jogo. Certamente o jogo não vai funcionar da primeira vez, vão tentando uma, duas, três até dar certo, né? Até o jogo ficar da maneira que vocês querem. E o bom do Scratch é isso, vocês vão aprendendo recursos novos, vocês podem colocar depois os sons que vocês mesmos criarem, em vez de colocar o padrão deles. E essa é a tarefa que vai servir como prova bimestral de vocês, tá? Eu quero um jogo para cada um de vocês. Eu quero um jogo individual para cada aluno. Qualquer tipo de jogo, tá? Pode ser de clicar, pode ser de perseguição. E para finalizar a aula de hoje, vamos falar um pouquinho da PDZ, como vai funcionar a aula da PDZ de robótica a partir das próximas semanas. Isso ainda não está disponível para vocês, tá? Eles mandaram só para a gente aqui do ICE. Essa é uma atividade básica do segundo ano, tá? O Banco Central está ligado à apostila de vocês. Então aqui vocês estão vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens para clicar. O desafio, quais são os requisitos, o passo a passo, qual é a bagagem que vocês vão precisar, a parte de reflexão do final, né? E o envio do material. Vamos pelo desafio, que é o primeiro. Aí vai aparecer a tela do Daniel falando, é um videozinho sempre curto, de qual é o desafio que vocês vão precisar fazer. Assistiu? Essa tela aqui, ela sempre volta ao menu anterior. E aí vão ter, aí tem os requisitos, tem tudo. Vamos agora ao do terceiro ano. Terceiro ano já é uma arena de robôs, também usa o Scratch. Vocês vão clicar no desafio aqui. Um outro vídeo do Daniel falando o que vocês vão precisar. Aqui nesse videozinho ele está falando do Scratch, tá? O que vocês vão fazer. Depois volta aqui. Mesma coisa, tem os requisitos, tem o que vocês precisam fazer. Esse projeto terceiro ano em especial, ele pede que vocês criem um jogo de guerra de robôs, usando o Scratch. Então essa é a maneira como a gente vai usar a partir das próximas aulas, tá? De robótica da PDZ. Então é isso, gente, tá? A aula de hoje foi isso, esse é um resumo. Estou passando no YouTube para vocês. Qualquer dúvidas, me procurem pelo Moodle, mandem mensagens, e-mail, estou à disposição de vocês. Até a aula 4.